Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jó, capítulo 2. Capítulo 2, nós leremos do verso 7 ao verso 8, depois damos um pulo para o verso 11 ao verso 13. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinzas, tomou um caco para com ele raspar-se. Pulou para o 11. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar: Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o namatita. E cobriram e combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Levantando eles de longe os olhos e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram, e cada um rasgaram o seu manto. Lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, ó Deus, pedimos, Senhor, teu consolo, ó Deus, por intermédio da tua palavra. Pedimos, Senhor, a tua edificação. Edifica o nosso ser, nos firma em ti, por intermédio da tua palavra. Ó Deus, nos ensina, Senhor, lições preciosas, ó Deus, na história de Jó. Pai, fala conosco, ó Deus, que nosso coração, Pai, possa estar disposto, Senhor, a escutar a tua voz. Clareia a nossa mente, aplica a tua palavra ao coração de cada um aqui presente de forma especial. Ó Deus, é isso que nós te pedimos, te louvamos, te agradecemos, em nome do teu filho amado Jesus, amém. Irmãos, primeiramente eu queria corrigir um dado da pregação passada, onde eu falei que Jó fez 70 perguntas, e não foi 70 perguntas, foi 34 questionamentos, 70 perguntas quem fez foi Deus, para responder os questionamentos, eu troquei. Então, se vocês fizerem essa anotação, troquem lá, botem 34 queixas Jó fez diante de Deus, e 70 perguntas Deus fez a Jó para responder os questionamentos. O tema da pregação é: não olhe para o que é visto. Não olhe para o que é visto. É meio, parece contradizer-se. Não olhe para o que é visto. Nós vamos ver a necessidade de saber de aquilo que a gente está observando, ele pode não representar a verdade última acerca da situação. Essa é uma das características de viver por fé, de confiar, de se entregar. Mesmo que tudo esteja dizendo o contrário, você precisa se entregar e confiar em Deus. O livro de Jó, temos visto que é muito relevante. Ele nos humilha de forma impressionante. O livro de Jó nos dá bofetadas. Ele pega o nosso ego e deixa ele bem pequenininho. É difícil de ler o livro de Jó. Nós começamos a contemplar uma graça que nos educa na desgraça. Desgraça entre aspas.
nós vemos que o Senhor nos abate ao ponto de olharmos para Ele, e a resposta que temos é: não temas, ó vermezinho de Jacó. Porque é isso que nós somos, vermezinhos de Jacó. O livro vai apresentar uma quebra de padrão, uma quebra de percepção, algo que poderíamos julgar com facilidade e sai do nosso controle. É como se eu pegasse algo e levantasse para cima e soltasse, e ele caísse. Nós sabemos que ele vai cair, mas o livro de Jó é como se nós soltássemos esse algo e ele simplesmente flutuasse. E a gente fica se perguntando, nós ficamos olhando para aquilo: o que está acontecendo? E não achamos uma explicação para aquilo de imediato. E aquilo é perturbador. A situação, ela é perturbadora. Nós ficamos, perturbados, porque não temos explicação para aquilo. Se tem uma coisa que perturba um ser que busca padrões em tudo, é eu não ter resposta. Porque ele se coloca à mercê de outro. O homem, ele gosta de ter o controle de tudo. Ele gosta de ter nas suas mãos o controle. Então, quando isso acontece, ele dá uma travada, Ele não consegue explicar o que está acontecendo. Então, o livro de Jó é uma quebra de padrão. Nós vamos entender que Jó, ele vivia em um tempo onde se observava muito acerca das coisas que tinham resultados, que era algo que você poderia contar com aquilo se você fizesse determinada coisa. Se você fosse um bom, você provavelmente ia ser próspero na terra. Todo efeito tem uma causa. Todo efeito tem uma causa. E sabemos que isso é verdadeiro. Porém, nem toda causa ela parte do que estamos vendo, do que estamos observando. Por isso que o crente é chamado a enxergar o mundo de uma perspectiva totalmente diferente. Nós somos chamados a contemplar Deus a partir de Deus, não a partir do nosso modo de enxergar as coisas. E nós temos visto, desde a semana passada, que se nós não nos firmarmos nessa verdade, que precisamos entender Deus a partir de Deus, vamos quebrar a cara e a dor vai ser maior, muito maior. Graças a Deus nós estamos lendo o livro de Jó e não sendo Jó. Graças a Deus nós podemos contemplar as duas perspectivas, a perspectiva eterna da parte de Deus e a perspectiva humana imediata. E conseguimos ter uma compreensão do que está acontecendo. Mas o Jó já não tinha nada desse tipo de sabedoria. Ele não conhecia o que estava acontecendo, ele não sabia o que estava, a trama infernal que estava sendo montada. O drama que estava sendo estabelecido. Ele não sabia nada disso. Isso tem uma coisa terrível para o ser humano: é ele sofrer sem saber o período do sofrimento. Eu ilustro isso dizendo o seguinte: quando nós tivemos o nosso filho, as noites elas são perturbadoras, não nem tanto, porque ele deu uma trégua, não foi muito perturbador, mas teve aqueles dias de não querer dormir, não conseguir. Uma coisa que nos consolava muito, ele dizia: vai passar, isso vai passar. Isso vai passar, logo logo ele fica maiorzinho e ele começa a dormir. E quando a gente tem essa ciência, isso nos dá força, para passar aquilo, desconsiderar o presente momento.
Só que chega um momento na vida de Jó que Jó ele já não tem mais essa perspectiva. Ele não sabe quando isso vai passar. Ele acha que isso não vai passar. E nós vamos entender como é que a vida desse homem vai ser tão afetada. Tão afetada. Como eu disse na semana passada, Jó é um ponto fora da curva. Vemos Jó sendo esmagado e consumido sem causa, no plano imediato. É muito interessante nós olharmos da perspectiva, viu? O plano imediato é o plano onde a gente escolhe, é o plano onde a gente toma decisão. O plano eterno é o plano onde Deus decreta tudo. E nós vimos que, olha, eu não tenho capacidade de escolher nada, porque não tenho capacidade de surpreender a Deus. Deus determina todas as coisas, o seu conselho eterno. Mas nós vimos que não existe causa. O próprio Deus dá testemunho disso. Nós começamos a ter ciência que a nossa dor, ela não está automaticamente ligada a algo que nós fizemos errado. Não é causalístico, às vezes não tem uma causa direta. Às vezes o Senhor, aprova o Senhor esmagar e moer. Porém, a história de Jó foi registrada para que possamos ter alguma ajuda nessa vida, em meio às calamidades. Nós temos a oportunidade de enxergar o que não é visto, de perceber aquilo que nós não estamos vendo, de atentar para as coisas que não estão para dentro, ou não estão à nossa frente. Nós não conseguimos ver, nós não entendemos o que está acontecendo. Somos chamados a nos curvarmos de forma reverente e confiante diante da soberania de Deus. Jó, meus irmãos, vamos agora entrar na história. Jó, ele é um homem que muitos estudiosos dizem que ele é da época dos patriarcas, de Abraão, Isaac e Jacó. Algumas características são observadas no próprio texto que definem isso, né? A própria idade dele, o viver até 140 anos, era uma característica lá dos patriarcas, né? Não era da época do Gênesis logo no início, porque os homens viviam mais do que isso, né? Então, quando chega na época dos patriarcas, eles vivem nessa média de idade. Então, se conclui, e mais outras coisas, né? A não referência à lei de Moisés, né? Se conclui que ele viveu no tempo dos patriarcas. Ele mora na terra de Uz, né, o que sabemos até aqui, né? Ele não tem paternidade reconhecida pelas escrituras, mas sabemos que os pais de Jó eram homens muito piedosos. O pai e a mãe de Jó eram piedosos, porque para criar um filho desse nível tinha que ter piedade. Transmissão, ninguém fica piedoso do dia para a noite. Opa, estou piedoso. Não é assim. Nós sabemos disso. Não existe lavagem cerebral. Você não é convertido e já virei o maior santarrão ou o maior piedoso que existe. Não existe isso. É um processo, é desde criança. E quando nós crescemos e não vivemos de forma piedosa, nossos pais não nos ensinaram ou não eram convertidos, o que é que acontece? Nós estamos aqui buscando a piedade com muito mais dificuldade. Por que com muito mais dificuldade? Porque nós não fomos criados nesse ambiente. Aí nós agora começamos a lutar com coisas simples, mas que faz parte. Agora a gente começa a lutar e buscar
sabe? Mas a piedade ela é estabelecida em nossas vidas com muita dificuldade. E buscamos em Deus não criar os nossos filhos da mesma forma a qual nós fomos criados. Sabemos que e esperamos em Deus que a próxima geração seja muito melhor do que a nossa. Homens muito mais piedosos do que nós somos. Ele era casado, e agora aqui nesse momento a gente já sabe que ele tinha, e não tem, ele tinha 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas. Ele tinha um total de 11.500 animais. Era um homem rico, riquíssimo. Vou botar o superlativo aqui, riquíssimo. No seu tempo ele era o mais rico. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Jó se importava com o seu próximo, era justo com seus empregados, não desamparava os necessitados, não era avarento, não era amargurado na sua vida, era um bom hospitaleiro. Ele não era enganador, era sincero em tudo que fazia, era um esposo fiel à sua mulher, e ele era um ótimo pai de família. Nós, como vimos no capítulo 31, acerca das características de Jó. Então esse homem era um homem que se consagrava a Deus a todo instante. Era um homem que vivia analisando as suas motivações. Era um homem que fazia tudo pensando na glória de Deus, que se preocupava com a glória de Deus. Caso meus filhos tenham pecado, eu vou oferecer sacrifício, holocausto, para substituir culpa. Acaso eles poderiam ter pensado, somente pensamento, mas nenhum pensamento me dá a ousadia de negar o que lhe é devido a Deus por causa da sua santidade. Então é um homem que era muito piedoso. Ele ficava fazendo tratos com os seus próprios olhos, e olha, não põe em direção, ou não se estabelece nenhuma virgem, não se estabelece nenhuma mulher que não seja a tua mulher. Era um homem fiel. Mas um certo dia Satanás vai arquitetar e vai criar situações nesse mundo, e Jó em sua casa tranquilo começa a receber as informações e começa a saber o que está acontecendo, e diz: olha, os sabios roubaram os bois, as jumentas, fogo do céu caiu e queimou as suas ovelhas, matou os teus servos. Os caldeus roubaram os teus camelos, mataram também os teus servos. Um furacão veio e matou os teus 7 filhos e tuas 3 filhas. Um homem que era bem piedoso, que era exemplo, aconteceu tudo isso. Nós vimos aqui, não demorou 1 minuto e meio para toda essa informação chegar. 1 minuto e meio, e tudo já era. E nós vemos que Jó, ele se levanta, rasga o seu manto, raspa a cabeça, lança-se em terra e adora ao Senhor. Jó adora ao Senhor. E nós vemos que atitude nobre. Ele se rende ao propósito estabelecido para a sua vida, que era adorar a Deus, independente das circunstâncias, independente das situações. Ele via Deus como objeto de adoração, independentemente se tudo tinha acabado, se tudo tinha dado, entre aspas, errado. Ele se lança e adora ao Senhor. Nós ficamos abismados. Que situação, que calamidade. Como assim? Jó perdeu tudo, e ainda a força, e no único fôlego ele ainda se entrega em sincera adoração. Ele não blasfema. Aí o capítulo 1 termina dizendo o seguinte: todavia Jó não pecou. Todavia Jó não pecou. Um homem excepcional. Nós dizemos assim: não, já era,
acabado, que esse homem ficou totalmente arrasado, acabado, só o pó, esmagado. Que situação terrível! Ele chegou ao fundo do poço. Só que há uma coisa para que nós possamos saber, entender e vislumbrarmos que em tudo devemos dar graça. Em tudo devemos dar graça. Porque se você está no fundo do poço, pode crer que tem terra para cavar ainda mais. Jó não tinha chegado ao seu limite. Jó não tinha chegado ao seu limite. Como é que é a história? Jó não chegou ao seu limite. O homem perdeu tudo e perdeu seus filhos. E eu expliquei que essa leitura de ele perdeu seus filhos ou seus filhos morreram, ela não é uma leitura. Você não deve fazer essa leitura só simplesmente, Jó perdeu seus 10 filhos. Comecem a pensar acerca, dê nome a cada filho dele. Chegue em casa e dê um nome imaginário para cada filho. Você que tem filho, dê um nome imaginário. Atribua característica a esses homens, a essas mulheres que morreram. Atribua momentos que você passou, ou que você acha que ele passou, e pegue essa somatização de todas as dores, de todas as lembranças, e aplique a vida de Jó e aquele momento, e entenda de forma pequena, porque você não está vivendo o que é aquilo, perdeu tudo. Chame, a Joana morreu. Faça isso. Se você chora, você vai chorar ainda mais. Vai chorar ainda mais. Meu irmão, só que a vida vai continuar. A vida continua para Jó. Jó, ele precisa juntar primeiramente o que sobrou de si mesmo e ir tirar os seus filhos dos escombros. Ninguém lembra disso. Ou você acha que os filhos dele ficaram lá nos escombros da casa? Perdeu os seus servos, perdeu tudo que tinha. Ele tem que juntar a força, pedir ajuda dos vizinhos e ir lá na casa, tirar os escombros e ter a visão da morte dos seus 10 filhos, todos esmagados por pedra, por pau, pelo teto. Suas filhas, todas 3 esmagadas. Pense que situação. Eu já vi casos assim, dessa forma. O filho atropelado pelo caminhão com carga em cima, e a mãe chega, o pai chega, e os bombeiros dizem: não vá, porque não sobrou nada. Não sobrou nada, não tem nenhuma característica dele mais ali. O que resta simplesmente é o restolho do corpo. A pele se uniu quase como um ao asfalto. Estava quente. Isso era perturbador. Jó, aquilo caiu em cima dos seus filhos, esmagou-os. E ele teve que ir lá, recompor-se, tirar para fazer o velório e dar dignidade. Mas aí acontece algo, depois que tudo isso passa, depois que Jó se lança em terra, depois que Jó adora, depois que Jó ainda sente tudo, e ainda está contabilizando os prejuízos. O verso 7 diz que: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, sentado em cinzas, tomou um caco para com ele raspar-se.
Satanás, e aqui na perspectiva imediata, aqui de baixo, vemos que Satanás, ele peneira Jó mais ainda. Peneira Jó mais ainda. Ao passo que ele fere Jó da cabeça aos pés de tumores malignos. Então Jó está lá em cima das cinzas. Ele começa a sentir uma coceira. E ele começa a se coçar. E não era catapora. E ele começa a se coçar e aquilo não parava de doer. E ele começa a se coçar e as mãos dele já não conseguem mais coçar o seu corpo. Ele tem que pegar um caco de telha para poder saciar aquela necessidade de coceira. Isso é agoniante. Você chora, você não consegue dormir, você não consegue ficar em paz. E aquilo é da cabeça, da ponta da cabeça até a ponta dos pés. Não tem 1 centímetro do corpo de Jó que não passe esse tipo de enfermidade. Ele ficou coberto dessa chaga. No verso 12, os amigos de Jó, eles se juntam, eles saem de longe, se encontram em um ponto e dizem assim: olha, Jó está passando por necessidade, Jó perdeu os filhos dele, Jó perdeu tudo que tinha, vamos lá ajudá-lo. Vamos. E essas pessoas, elas moravam longe, então elas tinham uma noção de quem era Jó, eram amigos próximos, porque ninguém vai fazer o que eles fazem se não fossem próximos. E eles tinham uma noção de Jó. Qual é a noção de Jó? A noção do capítulo 31. E tem mais. Depois vamos ver que isso aqui não é o fundo do poço. Isso aqui não vai ser o fundo do poço. Ainda tem mais. Ainda tem mais. Então nós começamos a perceber que esses homens, eles se encontram e eles vão atrás do objetivo de ir consolar a Jó, de ser um consolo a Jó, de buscar dar conselhos àquele homem que outra hora aconselhava. E para você entender o que foi que aconteceu na vida de Jó, é que esses homens, olhando de longe, quando eles viram a Jó, olha aí no verso 12, eles rasgaram o seu manto, eles lançaram pó ao ar sobre a cabeça, e eles choraram em alta voz. Primeiro eles choraram em alta voz, depois fizeram tudo isso. Olha só a empatia que esses homens tinham. Uma coisa, a gente já foi em vários enterros velórios, e as pessoas chegam e dizem: rapaz, sinto muito por sua dor. No máximo de meus pêsames. A gente chora por ver o outro chorar. A gente olha assim, chora porque fica emocionado, porque o choro parece contagiar, assim como o riso. Você entra num lugar que está todo mundo chorando, você começa a perguntar o porquê está todo mundo chorando, e começa a chorar também. Porque você começa a refletir o ambiente. A mesma coisa é o riso. Já que todo mundo indo aqui, você começa a rir sem saber porquê. Mas aqui em Jó é diferente. De longe eles observam a Jó e não vê mais Jó, vê um ambulante lá, vê uma pessoa totalmente necrosada, podre. Aquela pessoa que antes revestia de majestade, que chegava na praça, as pessoas curvavam a cabeça por causa do respeito, era agora só um zumbi ambulante, um crequento ambulante lá, um homem totalmente esmagado, humilhado. E eles não conseguem se conter, começam a chorar, eles rasgam o seu manto.
Esse rasgar o manto aqui é muito interessante, porque eu tenho essa roupa aqui hoje, e se eu quiser vir com outra roupa no domingo que vem, se eu quiser vir com essa mesma roupa, minha esposa reclama, mas eu posso vir, mas a escolha é minha. Mas antigamente não, antigamente você tinha um manto e aquele manto era seu. Não tinha esse, eu tenho 10 mantos diferentes, qual eu escolho hoje para ir para a igreja? Ou, eu tenho que arrumar um manto preto, porque Jorge está de luto, eu tenho que visitá-lo. Não, não era assim não. Cada manto que se tinha, era um manto a ser contabilizado. Era muito difícil. Era um manto que se tinha preço, apego. E quando se chegava ao ponto de rasgar esse manto, isso comunicava um total desespero. Total desespero. A pessoa rasgava, mostrando o seguinte: o que é que está acontecendo? Não admito isso. Rasgava. Era mais ou menos essa a intenção de se rasgar o manto. A honra era atacada, rasgava-se o manto. Mas eles se lançam, rasgam seu manto, se lançam em terra e começam a jogar terra para cima. Por que terra para cima? Porque Jó, ele saiu da morada com a sua família, e ele vai para um lugar onde as pessoas queimavam lixo. Queimavam lixo ali naquele local. E Jó, ele vai para aquele local para mostrar o seu estado de espírito a todos que passavam. Fazer o seguinte: eu estou de luto. Ele raspa a sua cabeça no sinal de eu estou desonrado. Minha honra se foi. Hoje a gente raspa a cabeça, raspa a barba. Eu não tenho barba, mas os bigodes que parecem, eu não tenho um problema com isso. Mas antigamente não. Se você raspasse a barba, se você se tosquiasse, era um sinal de vergonha. Um dia Davi mandou mensageiros a certo homem que tomava conta de uma cidade. E esse homem, ele olha para aqueles mensageiros e diz assim: olha, eu não vou fazer isso que você está pedindo. E seguram eles e raspam a metade da barba e mandam eles de volta para Davi. E Davi, quando vê aquilo, fica horrorizado e diz assim: olha, arruma um lugar para vocês ficarem até a barba crescer novamente, porque senão vocês vão virar motivo de chacota, porque a barba era motivo de honra. Quando se tosquiava-se, quando se rapava-se, era um sinal ou de luto, ou de tristeza, ou de desonra. Já está ali, e eles vão e começam a jogar cinza para cima, sabe? Para mostrar a agonia que eles sentiram, só de ver Jó. Satanás afligiu Jó com tumores. Não temos como identificar qual foi a doença. Não sabemos se foi uma doença psicossomática por causa da perda dos seus filhos, mas sabemos que foi uma doença grave. Como vimos, a coceira muito forte, precisou de um caco para coçar. No verso 8 do capítulo 2, Jó, sentado em cinzas, tomou um caco para com ele raspar-se. As feridas estavam necrosadas. Vocês já tiveram algum tipo de furúnculo? Sabe, aquilo dói. E quando você espreme, sai pus. O Jó tinha vários tumores, esses furúnculos sobre a pele. Quando ele coçava com um caco de telha, com um caco de barro, essas feridas estouravam e ficavam sobre sua pele. Quero que vocês entendam a situação. Eu sou gráfico e quero que vocês sejam gráficos também, para vocês entenderem a situação.
e feriu a Jó de tumores malignos, desde a ponta do pé até o alto da cabeça. Jó 7,5, ele vai dizer: olha, a minha carne está vestida de vermes. Sabe o que acontece? Onde tem lixo tem mosca. Onde tem lixo e tem mosca, e tem um homem que tem feridas em necrose, com pus, elas pousam. E aonde mosca pousa, ela deixa ovinhos. E acontece que começou a criar vermes. Vermes sobre o corpo de Jó. Pinte, desenhe ele na sua mente. A minha carne está revestida de verme e de crostas terrosas. A minha pele se encrosta e de novo supura. Ou seja, o meu corpo está coberto de bicho, de casca, de ferida, e a minha pele racha, e o pus escorre sobre minha pele. Já não conseguia dormir por causa disso. Seu espírito estava atormentado. Jó 7,13 ou 14. Então me espantas com os sonhos e visões e me assombras. Quando a pessoa está com febre, uma das coisas que acontece, a pessoa começa a ter delírio. E Jó, febril, dormindo, ele ficava muito atormentado por seus sonhos. Estava com mau hálito. Jó 19,17. Perdeu muito peso. No 20 diz isso. Estava diarreia. Jó 30,27. A pele de Jó ficou negra. Você está com uma ferida, e quando você vê ela começar a cicatrizar, ela começa a encher de uma que chama casca de ferida. Ela é preta. O corpo de Jó estava coberto com aquilo. No verso 21, no capítulo 21, verso 5 ao 6. Olha o que Jó disse de si mesmo. Leiam do verso 5 ao 6. Olhai para mim. Todos. Olhai para mim e pasmai, e ponde a mão sobre a boca, porque só de pensar nisso me perturbo, e o calafrio se apodera de toda a minha carne. Todo mundo que olhava para ele, dava a mão na boca e ficava pasmo. O que é que está acontecendo? Ele, quando pensava em si mesmo, na sua situação, uma febre se apoderava da sua alma. O soma começa a interferir no seu corpo, e ele começa a tremer, e começa a dar o que a gente chama de febre por dentro, calafrios. Eu queria descrever, porque nós não devemos pensar que, por mais que eu esteja descrevendo aqui, podemos compreender o estado de Jó. Não dá não para compreender não. Há muita empatia que você pode ter a Jó. Nesse momento ainda é pouca. Os colocar no lugar de Jó ainda é pouquíssimo. Você não consegue perceber a verdadeira dor deste homem. Jó sentiu seu corpo constantemente. Aí você diz assim: mas isso é besteira. Não é besteira não. Porque é o seguinte, você está aí sentado, provavelmente não tem nada doendo em você, você não sente seu corpo, mas a partir do momento que você começa a sentir o seu corpo, você começa a sentir muito por ele. Sabe quando você está bom? Quando você está bom, você não dá valor à sua saúde, mas quando você está doente, você faz: como é bom estar bom! Como eu quero ficar bom! Você anseia por esse momento de ficar bom. Você está gripado,
um nariz constipado, e você olha assim, não queria ficar bom, que negócio chato, ficar com o nariz escorrendo, que chatice. O que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que se você busca Deus por bênçãos visíveis, você vai quebrar a cara, porque Deus, Ele pode lhe moer do jeito que Ele quiser, como Ele quiser, e lhe levar ao mais profundo, coisa que você nunca imaginou. Se você acha que você está aqui porque é garantia de saúde, pode tirar seu cavalo da chuva, como dizia minha mãe. Pode tirar o cavalinho da chuva, porque Deus não é plano de saúde. Deus não é uma garantia social, não é uma garantia de que tudo vai ocorrer bem na perspectiva humana. Deus não vai te dar essa garantia. Não sirva a Deus por bênçãos visíveis. Não sirva a Deus pelo que Ele pode fazer, sirva a Deus pelo que Ele fez por você. Ame a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o teu entendimento. Saiba que Deus, e nós vamos ver a conclusão disso e vamos ter a certeza, Deus é tudo para você. Deus não é aquele que pode te dar tudo, Ele é tudo para você. Ele é tudo. Ele é tudo. Não sirva a Deus com segundas intenções. Não esteja aqui com segundas intenções. Hebreus 13, verso 5, ele diz: olha, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem? O Senhor, por Ele ser quem Ele é a minha garantia. Por mais que tudo esteja dando errado, por mais que tudo não esteja indo bem, por mais que as coisas estejam indo de mal a pior na minha vida, na perspectiva de vida que eu tenho, o Senhor é o meu auxílio. O Senhor é aquele que me sustenta. Que mal poderá fazer essa vida se eu tenho o Senhor como o meu auxílio? Salmo 23, o salmista diz assim: olha, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E ele vai dizendo o seguinte, no verso 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei a mal nenhum, porque tu estás comigo, teu bordão e teu cajado me consolam. Se o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e aqui ele está dizendo que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nós teremos que concluir logicamente que não é que o Senhor vai te dar tudo, mas é porque o Senhor é teu tudo, por isso que nada te faltará. Mesmo na perspectiva mais esdrúxula que você esteja vivendo, o Senhor continua sendo aquele que é tudo para você. Tudo. E sem Ele você é nada, mesmo tendo tudo. O que é bom para o homem pode ser ruim, e o que é ruim para o homem pode ser bom. Essa é uma perspectiva que Jó está aprendendo na vida. Ele está conhecendo agora essa perspectiva. O bom pode ser ruim, e o ruim pode ser bom. Ele começa a ter essa perspectiva a partir de Deus, e não a partir de si mesmo, da soberania de Deus. No segundo ponto, ele vai dizer o seguinte: olha, no segundo ponto nós vamos ver que o nosso pensamento, nossas considerações devem estar no decreto divino. Sempre considere um decreto divino, não um decreto na forma de preceito, de lei,
mas decreto na forma do que ele tem estabelecido na eternidade. No verso 1, vamos ler o verso 1 de Jó. No capítulo 2, o verso 1, nós vamos ler até o verso 6. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Aí vem a mesma conversa do capítulo 1. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E perguntou o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitaste contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão e toca-lhe os ossos, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Satanás, ele vem perante o Senhor, e nós vemos que Satanás, ele levanta a seguinte tese. Ele diz: olha, a adoração ao Senhor é simplesmente uma coisa egoísta, porque o ser humano sabe que quando ele te adora, o Senhor vai abençoá-lo. Então por isso que eles adoram. Não há outra razão no mundo para te servir, se não for por bênçãos físicas, visíveis. A terceira: o Senhor precisa subornar os homens para que eles possam te adorar, para receber a adoração deles. O Senhor trata com eles dessa forma. Hernando Dias Lopes, ele diz que Deus, a partir desse momento, constitui Jó como seu advogado. É como se Jó fosse o advogado de Deus na terra, para poder refutar Satanás. Só que tudo isso cai por terra, e todas essas afirmações equivocadas, sem fundamentos, são refutadas. Porque Jó mostra que mesmo em meio a tudo isso, a fidelidade do crente, em meio à tribulação, ela é certa. E isso nos leva à doutrina da perseverança dos santos, porque Deus está garantindo todo o processo. Não é porque você é muito bom, oh, que coisa boa, esse menino é muito lindo, não. Mas é porque Deus tem garantido todo o processo. Satanás é refutado. E é refutado da melhor forma, que não é de ficar... Jó não pega um WhatsApp e sai mandando e refutando todos os amigos. Jó não pega o Facebook e sai lá fazendo um textão para garantir que a honra de Deus vai ser mantida. Jó, ele refuta Satanás com a própria vida. Com a própria vida. Que coisa difícil isso. Mas ele refuta Satanás vivendo as teses corretas, que é a manutenção da integridade mesmo em meio à tribulação, o adorar a Deus mesmo que esteja faltando tudo. Foi essa a resposta que Jó deu, o crente Jó deu. Pense bem. Satanás é muito ardiloso, ele fala isso e ele pensa dessa forma, mas não seria a melhor forma, não seria também a forma como nós pensamos, muitas vezes, pensamos mais como Satanás do que como Jó. Será que não temos estabelecido isso na nossa própria vida? Por que você vem aqui? Por que você vem adorar a Deus? Será porque tem estabelecido uma relação de troca? É isso? O que está acontecendo? Por que você está aqui? Não faz sentido não estar aqui se não for para adorar o Senhor da forma que Ele merece.
Você pode me enganar o diácono Levi, você pode me enganar qualquer um aqui, porque nós vemos simplesmente o teu rosto, a tua face, escutamos a tua voz, escutamos o que você fala, mas Deus aí conhece o coração. O salmista diz: se eu descer mais profundo da Bíblia, tu lá estás, a palavra não me sai da boca, o Senhor já conhece toda. Então, o que é que se faz aqui, se não for para adorar ao Senhor? Se não for para também dizer: olha, não é porque Deus tem me dado tudo, mas é porque Ele é o meu tudo. Porque você veio mesmo padecendo todas essas coisas, porque não é porque Deus tem me dado tudo, não é porque Deus tem me dado saúde, não é porque Deus tem me dado carro, não é porque Deus tem me dado bens, não é porque Deus tem me dado uma ótima família, não, é porque Deus é o meu tudo. Mesmo que Ele me tire tudo isso, ainda continua e sobra a minha existência para dedicar louvor a Ele. Isso é difícil de assimilar. E a partir dessa perspectiva, o que é que fazemos? Da perspectiva de Satanás, a partir desse pressuposto infernal, desse pressuposto satânico, nós inculcamos isso na nossa mente e julgamos o nosso próprio proceder e também aplicamos ao proceder do próximo, e aí estamos aptos para condenar. Está sofrendo, irmão? Olha o pecado, irmão. Se você não falar, você pensa, e eu duvido se você não pensa, esse irmão ainda está pecando. Esse irmão está pecando. Nós vamos ver aqui, depois que passam os 7 dias de lamento, de compreensão, de tentar entender, o que é que começa a acontecer aqui nas amizades. As crises começam a acontecer. E nós começamos a descartar que há algo muito maior do que simplesmente aquilo que estamos observando. Há algo muito maior. Nós devemos moldar o nosso pensamento conforme o decreto de Deus, sabendo que existe algo invisível que é muito mais real do que estamos vivendo. Essa que é a verdade. Há algo muito mais real. Porque a nossa primeira tendência é pensar isso. Se, camarada, o que foi que aconteceu? Meu filho morreu. Tem algo errado na vida dele. A gente pensa logo assim. Foi o que aconteceu? Perdeu a perna? Foi? Tem algo errado. O que foi? Perdeu a casa? Foi? Tem algo errado. Mas só que começamos a entender que às vezes não. É mais fácil a gente pensar que as tragédias naturais, elas só acontecem com pessoas iníquas. Há pessoas iníquas. Aos ímpios. Isso acontece com o ímpio. Essa praga não chega à minha tenda. E quando você olha para uma pessoa que é referência sua, você olha e diz assim: essa pessoa é uma pessoa de Deus. E de repente essa pessoa começa a ter perdas, somatizações de problemas, um problema atrás do outro. Você começa a pensar, mesmo que de forma inconsciente, que tem algo errado. É algo errado. Dificilmente vamos concluir que há uma demanda satânica, fazendo com que aquela pessoa, ela caia nessa somatização de problemas. Porque sempre pensamos que a recompensa da bondade, ela é a ausência de calamidades. Nós preferimos pensar que o sofrimento não é o fruto de um homem bom, não é fruto para um homem bom. O homem bom, ele não pode, ele não tem, ele não deve estar passando por nenhum tipo de crise, seja ela existencial, seja ela material, seja ela relacional. Nós preferimos pensar que não, que há algo errado. Pense bem, como é que nós julgaríamos isso?
acerca do nosso próximo. Pense bem, será que iremos ter empatia ao ponto de dizer: Senhor, agradou o Senhor te moer também? Agradou o Senhor te moer? Será que poderíamos pensar que a tragédia nada tem a ver com a maldade do homem, mas provavelmente com a bondade dela, e para a bondade dela, a fim de mudar o caráter? Será que teríamos a capacidade de enxergar graça em meio à calamidade? Será que aquele desgraçado está sendo moldado pela graça do Senhor, a graça que salva, não do mal, mas no mal? Será que temos a capacidade de enxergar dessa forma? Pois é isso que está acontecendo em Jó. Jó é o objeto, é o ser objeto da tragédia. Esse tratamento é o derrubar para se levantar. O Senhor me derruba e o Senhor me levanta. Ele mesmo me levanta. É a ascensão espiritual estabelecida numa dimensão totalmente invisível, que não se pode ver, que vai implicar em várias perdas e mais perdas. Se nós entendermos isso, vamos simplesmente parar de falar mais e tentar entender mais a dor, e tentar enxergar as coisas da perspectiva divina e não da nossa humana. Iremos parar mais de apontar o dedo, de julgar sem causa. Nós temos que entender que devemos ser capazes de tratar a questão de uma forma celestial, que o episódio que está sendo proposto pode ser justamente o oposto do que estamos vendo. É o oposto. Aquele que é objeto da aflição, ele é justamente aquele do qual Deus diz: observasse meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, semelhante a Deus, que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora tenha me incitaste contra ele, para o consumir sem causa. O livro de Jó é a afirmação da glória de Deus por intermédio da sua criatura, por intermédio das suas criaturas, o qual ele criou para a sua própria glória, mostrando que ele é digno de ser adorado em todo o tempo. Jó era um homem sujeito a todo tipo de paixão. Escutei uma vez um homem que disse o seguinte: olha, Jó era Enoque ao contrário. Jó andava com Deus, Enoque andava com Deus. Só que Enoque foi tomado para Deus, mas Jó foi esmagado por Deus. Tudo ruiu na vida de Jó. Tudo ruiu, sem explicação nenhuma, de forma imediata. Houve uma inversão de realidade tão profunda que Jó ele começa a entrar em pânico. Aquele homem que sempre lutava para viver, ele ficou de um jeito que parece que a pior coisa agora é estar vivo.
O dia chegou em que era mais proveitoso para ele morrer do que viver. O dia mal chegou. Terceiro e último ponto. Nós temos que entender que o que é visto, ele não define o amor de Deus. O que você vê não define jamais que Deus te ama. Você tem que ter garantias verdadeiras acerca do amor de Deus, porque as coisas podem ficar muito complicadas. As coisas podem ficar muito complicadas. Temos que ter certeza disso. Não se deixe definir o que você crê, o que você pensa, o que você acha, pelo que você vê. Você precisa confiar em Deus. Você precisa confiar em Jesus. Você precisa se deleitar em Cristo. Como eu já disse, o melhor de Deus não está por vir, o melhor de Deus já veio. O verso 9. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. A mulher de Jó sofreu tremendamente. Só que ela não sofre o tanto quanto o Jó, porque o destino de Jó, ele era intransferível. Vou explicar. A mulher de Jó, em meio a tanta dor, ela não consegue entender Deus. Ela só conhecia Deus na bonança. Tudo dava bem, tudo ia bem, então ela conhecia Deus. Ela não conhecia o Deus que fazia isso conforme a sua própria vontade. Ela não conhece o Deus que é soberano sobre todas as coisas. Tudo que Jó tinha vivido, ela pensava, era reflexo da sua obediência. Mas a partir do momento que tudo isso desmorona, ela diz assim: para quê? Por que você ainda se mantém íntegro? Por que você ainda está aí pensando acerca desse Deus que te tirou tudo? Faz o seguinte, amaldiçoa esse Deus e morra. Ela pensava que Jó era fiel a ela, que tinha feito aquele monte de pacto com seus olhos. Ela pensava que Jó tinha estabelecido metas altamente hipócritas para os outros verem. Ela pensava que isso tudo partia de um falso amor, de um amor pelas coisas e não pelo que Deus era. Ela começa a pensar acerca disso. Meu filho, tudo isso acabou, amaldiçoa e morre. Mas Jó não amou ela porque ela era bonitinha, não. Jó faz um pacto com seus olhos por causa de Deus. É um amor de tabela. Eu amo minha esposa porque eu amo primeiro a Deus. Eu amo meus filhos porque primeiro eu amo a Deus. Eu tenho minhas coisas porque Deus é meu tudo. Não é diferente, não é. Você pensa, mulher, que as coisas que eu faço é porque Deus tem me dado tudo? Não, mas é porque Ele é meu tudo. Você também vai conhecer o meu lado. Eu vou lhe ensinar também, como marido federal, pactual, a você que Deus, Ele merece também ser adorado, mesmo em meio à dor. Porque não foi só você que perdeu os seus filhos, eu também perdi meus filhos, os filhos que eu tanto amava.
E eu vou mostrar a vocês. Jó agora é um professor da sua esposa. Em meio à dor, ele começa a ensinar a sua esposa o que é temer a Deus, o que é servir a Deus em meio à dor. Ele é um professor prático. Ele começa a mostrar para ela quem é Deus. Ele diz o seguinte: olha, como falas qualquer doida? Mulher, tu fala como uma louca. Sabe por quê? Como uma louca? O amor de Deus não é estabelecido pelo que a gente vê, mulher. Não é isso, mulher. Você está entendendo Deus errado, mulher. Conheça a Deus, conheça a Deus. Imagina que facada na vida de Jó. A mulher que ele tanto foi fiel, a mulher que ele tanto amou, a mulher que ele tratava com tanto carinho, agora chega para ele e diz: amaldiçoa, rapaz. Não merece, esse Deus não merece mais ser adorado, não. Eu disse: como assim? Ela não captou a mensagem da minha vida. Ela não captou a mensagem da minha vida. Então, mulher, você não está entendendo não, mulher. Você está louca, mulher. Eu recebi o bem de Deus, e eu recebi também o mal de Deus. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: olha, mulher, você tem que começar a compreender agora Deus, a partir de Deus. Você tem que conhecer a perspectiva de que Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele tanto dá o bem, como Ele também traz a desgraça. Deuteronômio 32, 39. Veja agora que eu sou o único, eu mesmo. Não há Deus além de mim. Faço morrer, faço viver, feri e curarei, e ninguém é capaz de livrar-se das minhas mãos. Isaías 45, 7. Eu formo a luz e crio as trevas, provoco a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. O rei Nabucodonosor, depois de passar tudo aquilo, comer capim, passar vários anos ao relento, ele diz, olha, em Daniel 4, 34 a 35, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei ao Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para todo sempre. O seu domínio é domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos seus céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem lhe dizer o que fizeste. Em outras palavras, mulher, que doideira é essa que você está falando? Que loucura, mulher! Que loucura é essa que você está falando? Do que adianta eu, na minha desgraça, na minha enfermidade, na minha miséria, amaldiçoar a Deus? O que adianta? Não adianta nada. Sabe por quê? Porque eu vim de Deus e vou voltar para Deus. É um caminho inescapável. Para você parece mais fácil, porque você parece ter abandonado a Deus, mas eu conheço a Deus. Não tem como abandonar a esse Deus. Não tem como dizer, esse Deus não existe. Não tem como, mulher. Eu vim da terra, e eu vou voltar para a terra, e vou voltar, e vou me encontrar com Ele. Veja isso no capítulo 16. É inescapável. Tanto é que ele chama a Deus e diz o seguinte: olha, quem é que vai julgar a minha causa? Porque se Deus está fazendo isso comigo, quem é que vai estar acima de Deus para poder dizer: olha Deus, tu está errado o que está fazendo? Aí ele diz: olha, Deus, eu convoco a tua justiça, Deus, e eu quero, Senhor, que o Senhor julgue a minha causa. Eu estou só apelando ao Senhor. Eu sei que o Senhor é verdadeiro. Eu sei que o Senhor é verdadeiro, não adianta. Ó mulher, não adianta negar a Deus não, minha senhora. Não adianta não, sabe por quê? Porque daqui a pouco eu vou morrer, o homem é como nada. Depois que ele morre, já era, vai se comparecer diante do seu Criador. E aí, quando eu comparecer diante de Deus? E aí, o que é que vai acontecer comigo? Aí eu passo esse sofrimento todinho, mantenho minha integridade, e você acha que eu faço isso por causa que eu sou um idiota? Não! Eu faço isso porque eu sei de Deus, do encontro com Deus, é inescapável. Travou a língua. É inescapável esse encontro com Deus.
por que eu fazer isso tudo e você pensar que isso tudo é de mentirinha. Não é, eu conheço a Deus. Tudo que eu fazia, os holocaustos que eu fazia, como eu tratava meus empregados, como eu tratava você, mulher, a fidelidade que eu tinha a você, mulher. Eu não tinha porque era uma coisa que eu tinha criado na minha cabeça. Não, é porque Deus, eu fui instruído a partir do próprio Deus. Eu amava a Deus, por isso que eu fazia todas essas coisas, mulher. E não é porque Ele me tirou isso tudo que eu vou jogar. Deus não era quem eu pensei. Eu conhecia Deus, eu sabia que Deus era assim. Então Ele me deu, Ele tomou, louvado seja o seu nome. Recebi o bem, recebi o mal, louvado seja o nome do Senhor. Aprende isso, mulher. Aprende isso, que o que é visto não define o amor de Deus. O que você está vendo, mulher, aqui agora, esse maltrapilho, não define o amor de Deus. Eu estou aqui, mulher, porque eu vou me encontrar com o meu Criador. Depois nós vamos ver mais uma aflição da vida de Jó, porque ele pensava assim: eu vou morrer daqui a pouco. Não é possível que eu tenha tanto pus e tenha tanta vida. Eu vou morrer daqui a pouco. Eu vou me encontrar com esse Deus. Mas o que acontece é que Deus, Ele diz: não, você vai morrer não. Eu ainda tenho mais ainda para tratar com você. E é no verso 3, no capítulo 3, a gente vai ver que ele começa a dizer: Senhor, me mata! Me mata, eu estou cansado dessa vida. E ele começa, ele traz um fôlego, sabe? Ele traz uma noção da vida. Ele traz uma noção de si mesmo, uma noção não hipócrita. Pensamentos que nós ocultamos, ele relata. Depois nós vamos ver isso. Mas ele está confiante naquilo que Paulo também fala em Romanos 8,18. Vamos ler Romanos 8,18. Vamos ler todo de uma só voz. Todos. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ciência do seu Redentor, a ciência de que existia um Deus que era julgador da sua causa, um Deus ao qual ele ia prestar conta, a ciência de que os sofrimentos nada tinha a dizer sobre o amor de Deus, a ciência de tudo isso fazia Jó ser paciente. Por isso que vai ser lembrado: tenha paciência de Jó. Tenha paciência de Jó. Reconheça que ele é o seu Criador mesmo dando errado, entre aspas. Dando errado entre aspas. Jó nos ensina isso. Concluindo, não sirva a Deus com bênçãos visíveis. Nós temos visto o padrão estabelecido por Deus. Não é o meu nem o seu. Pode estar tudo bem agora, ok, continue servindo. Pode estar tudo dando mal, continue servindo. Molde o seu pensamento considerando os decretos divinos. Medite na lei do Senhor. Medite no que já aconteceu com seus servos. Medite na verdade das Escrituras. Contemple o agir de Deus a partir do próprio Deus. Não fique se enganando, achando Deus é aquele Deus que você coloca na sua cabeça e diz: isso aqui é Deus. Não, pare de criar ídolos na sua cabeça e conheça Deus, um Deus que é poderoso para fazer o que Ele quiser. E ninguém pode perguntar: o que fizeste? Comece a entender aquele Deus do princípio de Gênesis. No princípio, Deus, porque Ele existe. E não pense e não fique decepcionado quando Deus for contra o que você acha que Ele deve fazer, porque isso é como você está confiando no nada. Deus, Ele vai fazer o que Ele quiser, ok? Ele não é seu servo, você que é servo dele. Ele não precisa de você e você precisa dele. O terceiro e último ponto: o que é visto não define o amor de Deus.
Está ruim, meu filho? Espere. Espere. Porque Deus está tratando com você de uma forma tão especial. Tão especial que é necessário que você desça. E cada vez mais desça ao fundo do poço. Até você dizer assim: eu sou um nada. Eu sou um nada. Eu sou um nada. Louvado seja o nome do Senhor. Porque eu sou um nada. E o Senhor é tudo. Cristo nos dá a oportunidade de assimilarmos o seu sofrimento na cruz, para entendermos acerca do que temos conseguido, de tão grande benefício que temos conseguido por intermédio dele na cruz do seu sofrimento. Se temos sofrido, temos nos tornado participantes do seu sofrimento, e isso é motivo de grande alegria. O ser provado por Deus e aprovado por Deus é motivo de grande alegria, não de desespero. O Senhor nos mostra que existe um caminho a ser percorrido. O Senhor não nos engana. O Senhor nos mostra como deve ser percorrido. Em Sua Majestade, Cristo nos chama e diz: vem, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Só assim acharei descanso para a vossa alma. Amém.